Chegou o nosso encantador de serpentes do bem, Hernan Crespo. Nesse vídeo, vamos falar das nossas impressões e o que mais chamou atenção na coletiva de apresentação. E acredite, não foi o técnico. E aí, gente, beleza? Então, antes de começar, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque a gente prometeu que a gente ia fazer conteúdo todo dia, mas infelizmente por conta de outros compromissos profissionais, a gente nesse momento não conseguiu, mas eu queria ressaltar aqui o quanto que é gostoso, o quanto que é prioridade nossa produzir esse conteúdo com vocês, a nossa interação com quem está inscrito é excelente, essa troca, né, para falar, debater sobre São Paulo, debater sobre futebol de um modo geral. Então, se você não é inscrito, se inscreva e dê o like. Vamos falar da coletiva, então, do Crespo? Antes de falar da coletiva, das nossas impressões, eu queria dizer que a gente vai falar o que mais chamou a atenção da gente. E não tem a ver com o Crespo, tem a ver com a diretoria, mas é já já, a gente vai falar. Marina Garcia, suas impressões do retorno de Hernan Crespo ao São Paulo, do que ele disse na coletiva, o que mais você destaca para trazer aqui pra gente? Bom, eu como sou uma pessoa emocionada, a parte que eu mais gostei da coletiva foi quando o Crespo se emocionou. Falando do São Paulo, né? Pra pegar aqui a frase exata, ele disse que o São Paulo é um lugar mágico, que não tem explicação. E, tirando a história, ele disse que tem algo no ambiente, de quando ele entra no CT e no estádio, que tem algo que atravessa ele, Crespo. E aí ele toma uma água, se emociona e completa dizendo que o sonho dele é estar como treinador do São Paulo no mesmo patamar, né, que é difícil, mas de Tele e Muricy. Ele falou, se vamos sonhar grande. E aí, basicamente, realmente, o que o São Paulino tem é um sonho. Sonhar ainda é de graça, né? Porque qualquer coisa que dependa de dinheiro, o São Paulo não vai conseguir fazer. Então, isso me chama muita atenção, assim, que mesmo depois desse tempo todo, foi algo que marcou tanto ele. Foi, afinal, o clube que ele mais comandou, né? Por mais jogos de toda a carreira dele, que ainda é curta. E então é engraçado, né, ele ter criado essa identificação, mesmo sem a torcida no estádio. Isso me chama muita atenção, porque não me soa falso, entendeu? Não acho que ele é tão ator assim, a ponto de forçar alguma amizade aí, né? Eu acho que assim, eu nunca vi no São Paulo alguém que demonstrasse tanto carinho, que soubesse utilizar através das palavras e dos gestos e da postura, demonstrasse tanto carinho, né? Porque você pega personagens históricos, assim, de técnico, Teleira, Ranzinza, o Muricy, não precisa nem falar. O Rogério é um cara extremamente, assim, também metódico e bitolado e perturbado, né? E ama o São Paulo do jeito que ele ama, né? Que eles amam. Agora, o Crespo, ele, ainda mais nesse momento de baixa autoestima da torcida do São Paulo, ele consegue se conectar através desse tipo de sentimento que ele exala, né? Ele dá pra ver que ele ama estar no São Paulo, né? Exatamente. Também chama atenção, né? Porque ele disse que o São Paulo entrou em contato com ele e ele já nem pensou duas vezes e aceitou. Ele ficou muito feliz de receber esse convite. Ele disse, multa, coisa financeira, e depois a gente vê. É o São Paulo, eu quero. Então, pra ele, significa muito, né, comandar o São Paulo. E eu acho que o São Paulino agora, né, gente, vê no Mundial, restando secar lá os rivais. A autoestima tá no chão, né? E aí se vem uma figura da estirpe do Crespo, um dos maiores ídolos como jogador da seleção argentina, uma figura global, mundial, chorar porque tá tendo outra chance de comandar o São Paulo. É incrível. Isso é muito significativo para esse momento do São Paulo. Outra coisa que me chamou a atenção na coletiva foi quando ele fala sobre a base, né? Sobre os jovens, que ele diz que o futebol não tem, que ele não olha o documento de identidade, quero dizer, ele não olha se o cara tem 18 ou 35 anos, ele até fala isso, e que o critério dele não é a idade, o critério dele é quem estiver treinando, jogando melhor, desempenhando melhor o que ele quer. Então eu acho que isso também já acalma um pouco a torcida nessa questão da base, que o Zubeldia não usava a base e tudo mais. Então eu acho que é sim um ponto positivo, ainda mais que o São Paulo não demonstra que vai contratar ninguém, então vai ter que contar mesmo com alguns meninos da base, por exemplo, o Luca, né? E o Ria Francisco, que é o mais pedido, né? Até porque se os outros saírem, né? Vão sobrar só esses dois, assim, que estão mais, assim, frequentes no time de cima, né? E que não necessariamente diz também que eles vão jogar, né? Ele diz assim, pra mim não tem idade, mas assim, se o cara tiver... Eu vou escalar quem tiver melhor. Exatamente. Então, e aí a outra coisa... Se o Dineno tiver... Desculpa, se o Dineno tiver melhor que o Ria Francisco, ele vai botar o Dineno. Não quer dizer que... lembrando que ele gosta do Dineno, né? Ele pediu a contratação quando ele tava lá no Catar, acabou que não foi. E lembrando que o Dineno, ele se juntou aos jogadores que estavam ali lesionados, tipo Lucas,
Oscar, Marcos Antônio, Caleri. Ele voltou antes das férias dele, né? Ele tava em Portugal, lá com a família, e ele voltou antes porque, segundo as apurações, ele quer estar nos trinques, ele quer estar na ponta dos cascos pra quando voltar. Então já mostra o comprometimento desse jogador e que é um jogador que o Crespo também gosta, então eu acho que tem tudo pra dar certo. Outro ponto que me chamou a atenção na coletiva, graças a Deus, uma abençoada, minha xará, Marina, deve ter alguma coisa das pessoas que chamam Marina e que reconhecem a importância do Luan e que não conseguem entender o que faz o São Paulo tão carente dessa posição de volante, colocar um jogador com história relativa, assim, né, no clube, encostado, não tem chance, enfim. Essa minha xará, Marina, da TV Gazeta, né, ela perguntou pro Crespo sobre o Luan. E, infelizmente, ele não deu muita dica, ele né? não deu tanta dica, mas antes até dessa pergunta, ele já tinha dito, que eu conheço o Luan, então não é como se fosse um qualquer pra ele. Ele lembra do Luan, acredito que deva ter que ter um certo aval aí da diretoria, mas me anima isso, porque é um... Tudo bem, já faz 4 anos, mas é um técnico com quem o Luan desempenhou bem, né? Já tinha desempenhado bem com o Aguirre, aí depois desempenhou muito bem com o Crespo. Foi o principal jogador do título paulista, né? Não só pelo gol, como também pela função de marcação impecável que o Luan fazia nesse time. Então, eu acredito que sendo o Crespo hoje o técnico, posso olhar para esse jogador com mais carinho, até porque, pensando de uma forma mais prática, ele está na folha de pagamento do São Paulo. Quem quis renovar com ele foi o São Paulo, porque o cara não, entendeu? Foi o São Paulo que quis renovar com o Luan. E o São Paulo cometeu um erro médico com o Luan. Então, eu acredito que essa conjunção de coisas com a chegada do Crespo pode ser algo que volte a fazer o nosso Pitbull voltar a brilhar. Pitbull enraivado. É, o nosso tanque. Um tanque, é só uma panturrilhada daquela, pá, no adversário já. Lembrando que o Luan, ele foi o responsável por uma intervenção na época do Diniz pro Crespo. As pessoas pediam o Luan, era um senso comum que o Luan tinha que estar no time, e o Luan entrou e ele fez ali um dos melhores momentos da carreira dele e ajudou o São Paulo a sair da fila. Então agora chegou a hora da gente falar o que mais chamou a atenção da gente na coletiva de imprensa. Isso. Foi o chat do YouTube. E não só o chat do YouTube, mas nas publicações do São Paulo nas redes sociais, os comentários. A enxurrada de fora Belmonte, fora... Eu ia falar Leco, ó. Fora Belmonte, fora Casares. Isso daí significa o quê, na sua opinião? Isso significa que a torcida meio que queria tirar o Zubeldia, né? Então, fora o Zubeldia, beleza. Conseguiram. E agora, o pessoal tá engajado, não está mais aceitando o Casares e o Belmonte, não tá mais comprando essas falácias, essa falta de transparência, essa, palavra português, claro, essa mentirada que conta a diretoria do São Paulo. Eu acho isso bastante positivo, não acho que isso ofusque a chegada do Crespo, acho muito bom que a torcida tenha essa postura de bastante cobrança. No último jogo do Zubeldia contra o Vasco, já houve no estádio muitos protestos contra o Casares, contra o Belmonte, e o próprio Crespo, em uma parte da coletiva, ele diz sobre isso, que ele não quer demagogia, que as pessoas estão cansadas dos outros mentindo pra elas. La gente está cansada. Perfeito. Entendeu? Então, é engraçado, essa frase do Crespo casa perfeitamente com o discurso da torcida, ainda que, obviamente, ele não esteja criticando a diretoria, mas é só, assim, uma coincidência, porque ninguém aguenta mais. E eu acho bom que agora o alvo, os canhões estejam seja pra voltados... quem realmente é o dano pro São Paulo. Né? Mas, assim, sem querer desanimar, né? O Casares tem aí mais 1 ano e meio de mandato. Acho muito difícil que haja ele não sai, não. alguma coisa de impeachment. Mas ele tem. Beleza, mas ele não vai. Qual que é o efeito disso? Não vai sair. Não vai sair, tudo bem. Mas ele. Aí tem que prestar conta, né? Em algum momento precisa prestar conta. Pode ser que isso force ele a de repente, ter a decência de convocar uma coletiva de imprensa. Coisa que ele não faz há não sei quanto tempo. Ele apresenta o Crespo ali, obviamente, não abre para perguntas. E é isso. É isso, né? Quero saber o que vocês acharam da coletiva do Crespo e desse movimento fora Casares. Vocês acham que vai gerar algum efeito positivo pro São Paulo? Deixa no comentário, não deixa de dar o like e de se inscrever. Vamos produzir mais vídeos aí, que é a nossa prioridade. Beijo
na alma. Tchau.